Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade relacionada ao vídeo anterior, mostrando exemplos práticos de coleta de amplitude dentro do Profit. E, claro, mostrar muita dica bacana para vocês para facilitar muito esse processo. Então, estamos aqui, ó, dentro da tela do Profit, vamos mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Bom, a gente falou sobre linhas de amplitude na aula passada. Se você não sabe as definições dela, dá uma olhada no vídeo e depois vem para esse aqui, tá? Aqui dentro do Profit, a gente pode coletar as linhas de amplitude, por exemplo, diária, de maneira muito simples, entrando aqui no gráfico diário e simplesmente colocando o cursor em cima e vendo aqui, ó, naquela linha, a última linha na parte de resumo escrito amplitude. Ele mostra aqui o resumo, a data, e ainda mostra simplesmente o valor da amplitude. Então, o que eu poderia fazer de maneira direta é simplesmente, com a ajuda do Excel, vir aqui, ó, colocar 18 do 12 de 24 e coloco o valor da amplitude, 4.985. Venho no outro dia, 17 do 12, 17 do 12 de 24, 1935, certo? 4.985, 1935, o outro 1.700. 1.700 do dia 16 do 12. E assim por diante, do 12 de 24. E aí, se eu colocar aqui, ó, marcando os três, repara aqui embaixo que ele já dá a média. Tá vendo? Uma média de 2.873,3 com contagem de 3 dias. O que eu fiz foi pegar isso aqui e expandir para uma margem muito grande de dados, tá? E isso vocês podem fazer em diferentes aspectos. Ah, quero saber agora do horário das 9 às 9h30. Poxa, vamos colocar aqui, ó, o candle de 30 minutos e vamos procurar aqui, ó, candle das 9 às 9h30. Anota, 665. Agora vamos lá no dia anterior, nas 9 às 9h30. 570. Vamos de novo no anterior, 875. E assim por diante. Beleza, pessoal? O que eu fiz nessas questões de amplitude foi isso. Só que eu utilizei o Excel, e aí vai a primeira dica. Eu utilizei o Excel somente como base, uma estrutura estatística base. Ou seja, eu utilizei ele como a minha fonte de dados e a partir disso eu utilizei Python para conseguir tratar esses dados e obter de maneira mais rápida e assertiva as informações. O que eu fiz foi isso. Então, eu vou ensinar para vocês agora como vocês vão fazer essa coleta e exportação de dados do Profit para dentro do Excel de maneira muito simples. Aqui no tempo gráfico de 30 minutos, eu vou clicar com o botão direito e vou até aqui, ó, a opção exportar, exportar estudos e copiar para Excel. Copiei para Excel, eu posso vir aqui, ó, e colar. E aí nós temos algo muito interessante, pessoal. Para o gráfico de 30 minutos que eu coletei, 30 minutos que eu coletei, nós temos o quê? O candle de 30 em 30 minutos, que foi o gráfico que eu fiz a coleta, as informações de cada candle, abertura, máxima, mínima e fechamento de 30 em 30 minutos. Ó. O último candle do dia anterior, 17h30, 17 e assim por diante. Então, repara que de maneira muito simples, com um clique eu consegui ter uma base de dados no meu Excel, simplesmente de 30 em 30 minutos. Ah, quero fazer para o gráfico diário. Simples, vamos aqui no 1D, mesma coisa, tá? Botão direito do mouse, exportar estudos, copiar para Excel. Se quiser abrir uma nova planilha, ó, eu tenho aqui simplesmente candle a candle as informações básicas de um candle: abertura, máxima, mínima, fechamento. Vini, como eu consigo a amplitude dessa forma, ao invés de ficar olhando, parando o cursor aqui em cima de amplitude, coletando um a um? Muito simples. Vamos vir aqui, ó, igual. A amplitude não é a diferença da máxima pela mínima? Se é a diferença da máxima pela mínima, eu vou marcar aqui, ó, igual máxima menos mínima
e aqui eu tenho a amplitude. Você pode nomear aqui, ó, amplitude, e aqui nós temos amplitude em pontos. Muito simples, né? A partir daqui a gente pode simplesmente expandir para todas as linhas, quantas linhas você quiser. Primeira dica muito importante, então. A coleta de dados facilita muito só se vocês utilizarem isso que eu acabei de fazer no Excel. Alguns pontos importantes. Vocês vão ver que o Profit ele tem uma visualização máxima em candles na tela. Ou seja, se eu puxar minha barrinha aqui, ó, e ir lá para trás, vocês vão ver que tem uma visualização máxima possível em candles, tá? Última vez que eu tinha falado com a Nelogica, eles me disseram que era uma visualização em torno de 200 mil candles aqui dentro do Profit, tá? Repara que ele tem um limite, ó. A partir daqui ele não se desloca mais, ó, tá? Limite aqui próximo de mais de 2005, porque a gente está num tempo gráfico diário. Então, puxando aqui para baixo, a gente consegue visualizar exatamente isso, ó. 17 do 5. Se eu parar o cursor aqui em cima, ó, 17 do 5. Então, a coleta de dados para o Excel é limitado na quantidade de candles de visualização do Profit. E isso depende de versão para versão, tá? A versão do Profit Pro tem menos estruturas de exportação do que o Profit Ultra. Aqui agora eu estou mostrando para vocês a versão com o Pro, tá bom? Mas a Ultra, que eu utilizo no meu computador principal, ele expande, se eu não me engano, para uma quantidade maior de candles. Então, aqui o primeiro detalhe. Como a gente pode contornar isso? Nós podemos utilizar o replay de mercado. Vai no dia onde teve o corte e requisita o replay e faz o mesmo processo que eu mostrei aqui para vocês. Exportar dados, copia para Excel. Vocês vão ver que isso vai ser muito útil em gráficos menores. Por exemplo, se eu colocar aqui o de 1 minuto, a visualização de 1 minuto, como ele é candle a candle, ele tem um limite de 150, 200 mil candles, vocês vão ver que vai chegar um momento que ele vai simplesmente parar. E aí vocês não vão conseguir coletar a informação, tá? Então, tem essa limitação do Profit, tome cuidado com isso, tá? Então, nós temos essa limitação, ó. Repara que, partindo agora em 19 de dezembro, nós temos que a data limite para 1 minuto seria por volta de 1 de setembro. Então, a gente tem aí setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 a 4 meses de cobertura fazendo isso. Botão direito do mouse, eu posso exportar dados, copiar para Excel, 19 do 12, data limite 28 do 10. O que que a gente pode fazer então, pessoal? Pega aqui 28 do 10, repara que o dia 28 do 10 não está completo. Eu posso simplesmente selecionar aqui e ir para o dia completo mais próximo. O dia completo mais próximo é justamente o 29. Então, o que que eu posso fazer? Apagar o do dia 28 e requisitar um replay de mercado do dia 29 do 10 de 24. Então, eu poderia vir aqui, colocar, por exemplo, 28 do 10 de 24 no replay de mercado e fazer a mesma coisa. Espero o gráfico abrir, botão direito do mouse, exportar estudos, e aí eu tenho mais 3, 4 meses de base de dados aqui expandida. E aí volta e faz a mesma coisa. Ah, quero saber a amplitude. Vem aqui, faz aquele cálculo que eu fiz, ó. Simplesmente a diferença da máxima e da mínima, temos a amplitude. É uma maneira bem mais rápida de vocês aí conseguirem coletar as informações aqui no mini índice. Outra coisa interessante é que se eu vier e colocar aqui, ó, inserir indicador, vamos colocar, por exemplo, o ajuste na tela. Prior Coach ajuste, tá? Ajuste está traçado aqui. Cliquei com o botão direito do mouse, exportar dados, copiar para Excel. Vamos abrir outra planilha. Vocês vão ver o quê? Informação de ajuste. Ou seja, o copiar para Excel expande e mostra as informações de indicadores também. Utilizem isso ao seu bel prazer. É uma agilidade de dados, de manuseio de dados muito grande, tá, pessoal? Então, o que podemos fazer aqui é, com base nas informações do vídeo anterior, fazer uma coleta de dados mais aprofundadas. Como? Ah, quero saber das 9 ao meio-dia como o mercado se comportou. Para o cursor aqui, ó, 9:01 vai até meio-dia. Aí, para facilitar, você pode colocar, por exemplo, o gráfico de 1 hora e simplesmente vir aqui no... Ah, quero saber a movimentação das 9 ao meio-dia. Os 3 primeiros candles. E aí a gente tem uma movimentação média, vai anotando isso no Excel.
ou pode simplesmente fazer como eu expliquei, botão direito do mouse, copiar para Excel e fazer o manuseio dentro do próprio Excel, tá? Para diferentes parâmetros, igual eu expliquei. Beleza? Então, usem e abusem dessa ferramenta de exportação para o Excel, porque a partir disso vocês conseguem manusear fórmulas, colocar de maneira mais fácil a amplitude, colocar e performar indicadores e, claro, para quem quiser dar uma aprofundada rigor matemático com os dados, vocês podem simplesmente utilizar bibliotecas que manuseiam o Excel, igual eu fiz, e mexer, por exemplo, com Python, com a biblioteca Pandas, para justamente manusear essas informações linha a linha de Excel e colocar em programação, o que torna tudo muito mais fácil. Outra coisa importante é que, tendo, por exemplo, a amplitude, eu consigo selecionar aqui a parte de linha de amplitude e aparece aqui embaixo, ó, média dessa marcação que eu fiz, tá? Deve ter aí em torno de uns 20, 23 dias. Então, por exemplo, a média dos 23 dias está em torno aí de 2.000 pontos. O que eu vou explicar para vocês em aulas futuras é, com um vídeo específico, tá? Como fazer o cálculo de média ponderada, porque aqui mostrado no Excel é uma média simples o que ele fez, uma média ponderada fazendo variações com pesos diferentes e também o cálculo da média exponencial. Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, provavelmente vai ser um dos últimos vídeos desse módulo em específico que eu quero passar toda a definição para vocês, beleza? No próximo vídeo eu vou falar das linhas de amplitude diária. O que são as linhas de amplitude diária? São as linhas, os parâmetros que eu utilizei com a movimentação diária e na parte da manhã. E aí eu vou mostrar para vocês já com um indicador que eu programei, eu mesmo desenvolvi no Profit. Então, a próxima videoaula já é uma aula bem prática dentro do Profit, mostrando para vocês a definição, como eu cheguei nessas informações e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.